Seja bem-vindo, alma querida. Que a paz de Jesus envolva você e a sua casa neste instante. Que esta mensagem encontre o seu coração como quem reencontra um lar esquecido além do tempo. Você já parou para pensar por que nasceu exatamente naquele dia, naquela hora, sob aquelas circunstâncias? Não foi acaso. O seu nascimento é a assinatura cósmica de algo que você precisa lembrar. Há uma história antiga em você e hoje ela começa a despertar. Chico Xavier dizia que o dia do nosso nascimento guarda um código espiritual. Ele revela pistas da nossa vida passada, dos vínculos que trazemos, das provas que escolhemos viver e do karma que aceitamos enfrentar. Nada é por acaso. Tudo carrega sentido, mesmo que a dor tente nos convencer do contrário. Neste vídeo, vamos desvendar como o momento do seu nascimento fala mais sobre você do que qualquer documento. Vamos abrir os olhos espirituais para compreender por que certas situações se repetem, por que algumas dores insistem em ficar e como transformar tudo isso em luz para a sua caminhada. Escreva nos comentários: eu aceito lembrar. Essa é a chave que abre o portal da consciência. Com isso, você autoriza o plano espiritual a te guiar com mais clareza. Agora, respire fundo, porque as verdades que você vai escutar hoje, talvez, ecoem em você como se sempre tivessem estado aí. Você já notou como certas datas parecem carregar um peso oculto? O dia em que nascemos não foi escolhido ao acaso. Ele é o reencontro com um ciclo antigo, uma senha do passado guardada por Deus que agora pulsa no nosso corpo como missão. Os espíritos superiores nos ensinam que antes de encarnar, cada alma passa por um planejamento minucioso. Nada é improvisado. O dia do nascimento é como uma carta escrita com tinta de estrelas, onde cada traço contém lembranças, provas, acertos e resgates. Chico Xavier dizia que o relógio de Deus nunca se atrasa. A hora que você nasceu, a posição dos astros, o ventre que te acolheu, tudo obedeceu a uma matemática espiritual que só a consciência elevada consegue decifrar. Mas as pistas estão aí, em você. Repare nos seus traços, no seu nome, nas pessoas que te cercam desde pequeno. Tudo fala da sua origem espiritual. Tudo grita verdades que a memória racional não capta, mas que o coração, quando silencia, reconhece como um eco que vem de longe. Não existe família por coincidência. Os laços que temos foram tecidos por nós mesmos em vidas passadas. Seja no amor ou na dor, reencontramos aqueles com quem temos pendências a resolver, amores a continuar ou aprendizados que só o convívio permite alcançar. O karma, como ensinava Chico, não é punição. É um reflexo amoroso da justiça divina. É a oportunidade que o espírito recebe de restaurar a harmonia, mesmo quando a vida parece cruel. No fundo, é o amor disfarçado de desafio que nos impulsiona a evoluir. Muitos de nós reclamam da infância difícil. Mas já parou para pensar que talvez você tenha pedido exatamente aquilo antes de nascer? Sim, no mundo espiritual, a alma compreende melhor suas necessidades. E muitas vezes, suplica por experiências que aqui rejeita. A dor, quando bem compreendida, é o remédio que corrige. Não é castigo, é cura. Por isso, o dia em que você nasceu também marca o início da terapia da alma. Uma jornada onde as feridas revelam antigos erros, mas também apontam para a luz que virá. Você já se perguntou por que certos medos te acompanham desde sempre? Como se houvesse algo que você teme sem saber de onde vem. Esses sentimentos não brotam do nada. São ecos de memórias que o corpo não lembra, mas que a alma carrega como cicatrizes invisíveis. Há crianças que já nascem maduras, como se carregassem séculos nos olhos. E há outras que passam a vida buscando um sentido que parece escapar pelos dedos. Tudo isso tem raiz nas encarnações anteriores, no que foi feito, no que ficou por fazer. O mapa do nascimento não revela apenas o karma, ele aponta também os talentos que você conquistou. Aquelas habilidades que vêm com facilidade, que brotam sem esforço, são frutos de experiências já vividas. São méritos conquistados que agora voltam como dons.
Se você tem facilidade com música, palavra, cura ou liderança, honre isso. Não desperdice os presentes que a vida anterior te ofereceu. Você não começou do zero. Reencarnar é dar continuidade. Tudo que já foi desenvolvido volta para ser refinado. A hora em que você nasceu também tem significado. Espíritos preparados para missões específicas são orientados a encarnar em horários que alinham energias especiais. É como se o universo respirasse com você naquele instante e dissesse: agora começa a tua tarefa. Chico Xavier via o nascimento como um renascimento do compromisso espiritual. Segundo ele, quando o bebê respira pela primeira vez, sua alma é envolvida por vibrações que despertam o que foi acordado antes de vir. É como um sino invisível chamando a consciência. E por que tantas pessoas sofrem logo ao nascer? Porque muitas vêm resgatar erros graves. Outras vêm para fortalecer o espírito. E há aquelas que são verdadeiras sementes de luz, enviadas ao mundo para auxiliar. Mas nenhuma dor vem sem explicação. A escolha do corpo também tem propósito. A genética, as limitações, até mesmo os traços físicos, tudo foi aceito pelo espírito como parte do aprendizado. Quando a alma escolhe um corpo com desafios, ela está buscando ultrapassar limites internos, não apenas físicos. Quantas vezes você se olhou no espelho com rejeição? Mas saiba, seu corpo é sagrado. É o templo onde a sua alma vai se purificar nesta jornada. Desprezá-lo é como desprezar a própria oportunidade de redenção. Ele foi escolhido com amor para sua evolução. Os pais que você teve não foram um acidente, mesmo os ausentes, mesmo os difíceis. Cada alma que cruza nosso nascimento tem uma razão espiritual profunda. Às vezes, vem para nos ensinar amor. Outras, para nos ensinar a perdoar o que ainda não sabemos lidar. O dia em que você nasceu também se conecta com as dores do mundo. Muitos espíritos escolhem datas marcadas por tragédias ou grandes eventos, como forma de participar energeticamente da cura coletiva. É um ato de entrega silenciosa, mas profundamente espiritual. É por isso que, ao investigarmos a nossa data de nascimento, encontramos mais do que números, encontramos espelhos do que já fomos, sementes do que precisamos ser e rastros de onde precisamos passar para concluir o que começamos em outras existências. Quantas pessoas passam a vida tentando fugir de si mesmas, sem saber que o nascimento foi o primeiro reencontro com a própria história? Sim, porque nascer é também lembrar. Ainda que a mente não saiba, o espírito nunca esquece o que veio fazer. Reencarnar é como vestir um personagem num palco invisível, mas com um roteiro bem definido. E o dia em que nascemos é a abertura dessa peça divina. É quando os refletores se acendem e a plateia espiritual suspira, desejando que agora você vá mais longe. O nome que você recebeu também carrega uma vibração espiritual. Não importa se você gosta ou não dele, o som do seu nome age como uma senha magnética, conectando você às energias que precisa atrair, ou às provas que precisa enfrentar com coragem e luz. Chico dizia que ninguém nasce onde não precisa, e isso vale para o país, para a cidade, para o bairro e até mesmo para a rua onde você nasceu. Tudo foi preparado como um cenário perfeito, para que seu espírito reencontre exatamente aquilo que veio curar. Você já parou para refletir sobre os primeiros anos da sua vida? Eles dizem muito sobre sua última encarnação. A maneira como foi recebido, os primeiros desafios, até mesmo os brinquedos ou os medos, tudo ali fala de um espírito tentando se recordar. E por que será que certas dores aparecem tão cedo? Porque muitas vezes a alma precisa sentir logo no início o que precisa ser ressignificado. É como se a vida dissesse: aqui está a sua tarefa. E o espírito, mesmo em silêncio, responde: estou pronto. O choro de um recém-nascido não é apenas físico. Há ali uma descarga emocional de quem deixou outra existência para trás. A saudade, medo, surpresa. Mas também a esperança. O espírito chora porque sabe, agora recomeça. Agora mais uma chance começa. Você já sentiu que está pagando por coisas que nem lembra ter feito?
Essa sensação é mais comum do que se imagina. Mas não é castigo. É apenas o retorno natural de escolhas que agora precisam ser revistas, curadas, elevadas à luz do entendimento. O nascimento é um contrato espiritual. Você aceitou estar aqui, mesmo que agora não lembre, mesmo que sua vida pareça injusta. Antes de descer ao plano físico, você disse sim ao plano divino. E a cada amanhecer, esse contrato continua sendo renovado. Por isso, honrar o dia do seu nascimento não é vaidade, é um ato de reverência à sua própria coragem. Você, alma antiga, atravessou os portais do invisível, enfrentou medos e escolheu viver esta vida. Isso é heroísmo espiritual. Silencioso, mas grandioso. Existem datas que se repetem em famílias como se fossem sinais. Às vezes, pais e filhos nascem no mesmo dia, ou os avós partem na mesma data em que netos nascem. Isso não é coincidência. São pactos espirituais que se revelam através dos calendários da Terra. Chico nos ensinava a observar essas sincronicidades com humildade, porque nesses sinais, os espíritos nos dizem, estamos juntos. E mesmo a data da morte pode estar ligada ao dia do nascimento de outro ente querido, como um laço de almas que nunca se desfaz. Alguns de nós reencarnam em datas que, no passado, marcaram grandes falhas. Isso é um gesto de reparação. A alma volta para transformar a dor em amor, o erro em aprendizado. E o dia do nascimento se torna uma chave de luz onde antes havia escuridão. Outros nascem em datas abençoadas, ligadas a santos, guias ou mestres espirituais. Isso indica missão. Essas almas vêm com mais responsabilidade, pois precisam irradiar luz, muitas vezes em meio à própria escuridão. Não são melhores, são mais exigidas. Há quem diga que não gosta de aniversários. Talvez porque inconscientemente sente o peso do compromisso. Cada novo ciclo é um lembrete espiritual. Você está cumprindo o que prometeu? E se a resposta for não, a alma se inquieta, pede um novo rumo. Mas também há os que celebram com gratidão. E isso é lindo. Quando alguém agradece pelo próprio nascimento, está reconhecendo que, apesar das dores, viver é um presente divino. E essa vibração atrai bênçãos, inspira os guias, fortalece o espírito em sua jornada. A astrologia espiritual nos ensina que os astros do momento do nascimento não determinam nosso destino, mas revelam tendências, pontos fortes, desafios. É como um mapa. Mas quem decide o caminho é o livre-arbítrio. O céu sugere, o coração escolhe. Por isso, conhecer o significado do seu dia de nascimento não é superstição. É sabedoria espiritual. É escutar as entrelinhas do universo. É perceber que há mais coisas operando ao seu favor do que você imagina, mesmo quando tudo parece difícil demais. A cada aniversário, os mentores espirituais se aproximam. Eles celebram com você. Eles dizem, mais um ciclo vencido. E esperam que você, mesmo com lágrimas, diga também, eu continuo. Porque crescer espiritualmente é isso. Seguir mesmo quando tudo quer parar. Você pode ter nascido num dia comum para o mundo, mas extraordinário para o universo. Porque ali, naquela hora, uma alma antiga decidiu tentar mais uma vez. E essa alma é você. E este vídeo é o lembrete. Sua vida tem um motivo que vai além da memória. Quantas vezes você já se sentiu deslocado no mundo, como se não pertencesse a este tempo, a esta família, a esta realidade? Saiba, isso é comum em almas que já viveram muitas vezes e que carregam saudade de outros planos, de outras existências, de outras moradas. Esse sentimento de não pertencimento, na verdade, é uma lembrança disfarçada. É o eco do espírito que recorda, mesmo sem querer, os compromissos que ficaram pendentes. É como se algo dentro de você dissesse, eu vim por uma razão maior, não posso esquecer. A vida terrena nos distrai, o mundo é barulhento. Mas de vez em quando, no silêncio da alma, uma sensação nos invade, a de que estamos repetindo padrões, refazendo caminhos antigos, reencontrando pessoas que de alguma forma já conhecemos antes. Chico Xavier
sempre dizia que os reencontros não são por acaso, que ninguém cruza o nosso caminho sem um motivo espiritual, e que, às vezes, o maior inimigo do passado volta como o grande amor do presente, para que o perdão transforme o que antes era dor. A sua data de nascimento pode revelar isso. Alguns numerólogos espirituais afirmam que certos números vibram com antigas ligações kármicas e que, quando reconhecemos essa vibração, podemos agir com mais consciência, quebrando ciclos que antes pareciam maldições. Já pensou que aquela repetição de sofrimento nos relacionamentos pode ser um padrão kármico vindo de outras vidas? Sim, muitas vezes reencarnamos com as mesmas almas, tentando aprender o que o orgulho, antes, não permitiu compreender. A chave está no coração. Quando você se abre para a compreensão, as repetições cessam. O karma se dissolve na luz do entendimento, e a data do seu nascimento se torna o símbolo da sua libertação espiritual. Não mais o começo da dor, mas da cura. Há espíritos que nascem em datas difíceis, em meio a guerras, desastres ou tragédias coletivas. Essas almas são corajosas, assumem dores maiores para ajudar na regeneração de um grupo, de uma nação, às vezes de uma humanidade inteira. São luzes disfarçadas. Você pode ser uma dessas luzes, mesmo que não se sinta pronto, mesmo que ainda se veja pequeno. Deus confia nos seus filhos mais fortes para as tarefas mais difíceis, e o dia do seu nascimento carrega essa assinatura, a de quem veio para fazer diferença. Por isso, não diminua a importância da sua existência. Se você está vivo, é porque o mundo precisa de algo que só você pode oferecer. Seu dom, sua palavra, sua presença, tudo tem valor. O universo não desperdiça nenhuma alma. Todas têm um propósito. Quando compreendemos isso, o aniversário deixa de ser apenas festa. Passa a ser celebração espiritual, um marco onde você olha para trás e diz: aprendi, e olha para frente dizendo: estou pronto. Essa é a linguagem da alma desperta, consciente do seu caminho. A cada ciclo, o espírito amadurece. Mesmo que por fora nada mude, por dentro, a alma está construindo uma ponte entre o passado e o futuro. E é sobre essa ponte que você atravessa suas dores, seus aprendizados e suas novas decisões. Reencarnar é um ato de extrema humildade. A alma superior aceita esquecer para lembrar de novo. Aceita cair para aprender a levantar. Aceita amar, mesmo correndo o risco de se machucar. Porque sabe que tudo isso purifica, transforma e conduz à evolução. O seu nascimento foi um compromisso com essa transformação. Por isso, mesmo que sua vida pareça simples, há grandeza escondida no cotidiano. Nas escolhas pequenas, no cuidado com o outro, no silêncio diante da dor, tudo isso conta no plano espiritual. Muitas vezes, ao olhar para trás, sentimos vergonha dos erros que cometemos, mas Chico nos dizia: a culpa não educa, o remorso paralisa. O arrependimento sincero, sim, esse liberta. E é para isso que reencarnamos, para transformar erro em luz. E essa luz começa com o autoconhecimento. Saber quem você é, onde erra, onde acerta. Isso passa também por entender o que sua data de nascimento diz sobre seu caminho. Não como regra, mas como espelho. Não como prisão, mas como chave de libertação. Seja qual for o dia em que você nasceu, há uma missão embutida ali. Talvez seja amar mais, talvez seja perdoar, talvez seja servir, ensinar, curar, compreender, consolar. Mas sempre será uma missão de despertar espiritual, dentro e fora de você. Não se compare com ninguém. Cada alma tem seu tempo. O dia do seu nascimento não é melhor nem pior do que o de ninguém. É apenas o seu, e foi preparado especialmente para você. É como uma canção feita só para seu espírito, e Deus é o compositor. Então, celebre sua existência com consciência, honre sua jornada. E lembre-se, quando você nasceu, o plano espiritual inteiro se moveu. Anjos te acolheram, espíritos amigos vibraram, e Deus, em silêncio, te confiou uma nova chance de iluminar o que ficou escuro.
Há algo sagrado no simples fato de estar vivo. No pulsar do coração, na respiração que segue, no corpo que se movimenta, tudo isso é presença. E o nascimento marca o instante em que a eternidade decidiu se fazer carne para continuar crescendo. A cada passo seu, a espiritualidade observa com amor, não como juízes, mas como irmãos que torcem por você, porque sabem que reencarnar não é fácil. Viver no esquecimento temporário exige coragem. Persistir, mesmo sem lembrar por quê, é heroísmo silencioso. É por isso que Chico Xavier nunca cansava de dizer: ninguém está sozinho, porque desde o instante do nascimento, você foi acompanhado. Guias espirituais, mentores, anjos silenciosos. Eles vibram por cada avanço seu, mesmo que você nem os perceba. Alguns nascem com intuições profundas desde crianças. Outros têm sonhos estranhos, visões, pressentimentos. Tudo isso são fragmentos da memória espiritual tentando emergir. São pedaços do passado dizendo: você já esteve aqui antes e agora precisa lembrar. Mas lembrar não é fácil. O véu do esquecimento é necessário. Se soubéssemos tudo o que fizemos, talvez nos desesperássemos. Por isso, Deus permite que a lembrança venha aos poucos, como quem abre uma porta sagrada apenas quando o espírito está pronto. Ainda assim, os sinais existem, e o seu nascimento foi um desses sinais. Naquele momento, o universo soprou em você uma centelha do que precisa ser curado. Cada lágrima, cada alegria, cada encontro, tudo é parte de um plano muito maior do que parece. E o mais belo é saber que esse plano foi escolhido por você. Sim, você participou da construção do seu próprio destino. Lá no plano espiritual, com os olhos da alma abertos, você aceitou os desafios, porque sabia que, apesar das dores, poderia vencer. Vencer, aqui, não é competir com ninguém. Não é acumular glórias ou ser admirado. Vencer, espiritualmente, é aprender a amar onde antes havia raiva. É perdoar onde antes havia mágoa. É permanecer em paz, mesmo quando tudo pede desespero. E tudo isso começa no instante do nascimento. É como um alarme espiritual que toca e diz: agora é a sua vez. E mesmo que você não ouça esse alarme com os ouvidos físicos, o seu espírito escutou. Por isso você está aqui assistindo a estas palavras. Nada é por acaso. Até este vídeo tem um motivo. Talvez seja a hora de despertar algo que estava adormecido. Talvez seja o momento de aceitar que o dia do seu nascimento não foi apenas o início da vida. Foi a continuação de uma história muito antiga. E que história é essa? A da sua alma. Aquela que já viveu outros nomes, outros corpos, outras nações. Mas que agora, neste tempo, nesta forma, nesta identidade, carrega a responsabilidade de concluir o que ficou incompleto, com mais consciência. Por isso, algumas situações parecem se repetir. Você já sentiu isso? Como se estivesse vivendo o mesmo drama com outras pessoas. Isso é reflexo do que ainda não foi transformado. E a vida, como mestra sábia, insiste até que você compreenda e mude. Mas não se culpe por errar. Chico sempre dizia que estamos todos em aprendizado. Ninguém é espírito pronto. E os erros fazem parte do caminho. O importante é não se apegar ao erro. É usar cada queda como impulso para subir um pouco mais. O nascimento não te condena, ele te propõe. Te propõe rever, realinhar, reconstruir. É o começo de um novo capítulo, não uma sentença final. E cada dia vivido é uma nova oportunidade de fazer diferente. De reescrever sua história com tintas mais claras. Quando você reconhece isso, o sofrimento muda de lugar. Ele deixa de ser algo que te prende e passa a ser um mestre. Cada dor se torna um degrau, cada decepção, um espelho, cada desafio, uma senha que te aproxima da sua essência espiritual. E a sua essência é luz. Mesmo que hoje pareça escurecida pelas dificuldades da vida, ela ainda está aí, intacta, esperando que você olhe para dentro e diga: eu me lembro, eu me aceito, eu me perdoo.
e estou pronto para seguir com mais consciência. Isso é despertar espiritual. E esse despertar começa quando você entende que o seu nascimento foi um chamado, não apenas da vida, mas do amor divino. Um sopro de Deus dizendo: vai, meu filho, tenta mais uma vez. Você pode muito mais do que imagina. Sim, você pode. Mesmo com todos os seus limites. Porque o espírito não é o que erra. O espírito é aquele que aprende com o erro, que se levanta, que tenta de novo, que acolhe sua própria sombra e, aos poucos, a transforma em claridade. E tudo isso está registrado no instante em que você nasceu. Ali estava a mensagem. É hora. Hora de recomeçar. Hora de reencontrar. Hora de crescer. Hora de amar. E hoje talvez seja a hora de você se lembrar disso, de verdade, com o coração aberto. Que a luz do seu nascimento se reacenda hoje, não nos calendários do mundo, mas no altar sagrado da sua alma. Que você se reconheça não como alguém perdido, mas como um espírito em lembrança, retomando sua missão com coragem e sabedoria. O dia em que você nasceu marcou mais do que uma chegada. Foi a continuação de uma promessa feita entre você e Deus. E se você está aqui agora, é porque ainda há muito amor, aprendizado e luz para ser compartilhado com o mundo. Lembre-se sempre, sua existência tem valor imenso. Nenhuma dor é em vão. Nenhum desafio está fora do plano divino. O que parecia castigo pode ser cura. O que parecia karma pode ser libertação. A sua data de nascimento foi um sim à evolução. Escreva nos comentários: eu renasço hoje. E permita que essa frase ecoe como um poderoso decreto espiritual. Ao fazer isso, você reconhece que o passado pode ter moldado quem você foi, mas o presente é a ferramenta sagrada de quem deseja ser luz. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva. Mas faça isso com intenção. Espalhe essa mensagem para que mais almas lembrem quem são. Porque, como diria Chico, ninguém renasce por acaso. Todos viemos para amar e lembrar que há algo mais.